A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, estamos vivos, apesar das dificuldades, apesar das necessidades, apesar das fraquezas, das falhas. Aqui embaixo ninguém é perfeito, aqui embaixo somos todos limitados, aqui embaixo passamos dificuldades, choramos, passamos perdas, danos, porque estamos aqui. Aqui é um local limitado, aqui é um local onde realmente a carne geme, a carne sofre. É um local onde o pecado ele domina. O pecado só não vai dominar na vida daquele que vive constantemente buscando ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem como o demônio e o Espírito Santo habitar no mesmo corpo. Ou vai reinar o mal, ou vai reinar o bem. Ou vai dominar o Espírito Santo de Deus, controlando, reinando, ou vai dominar e controlar o espírito das trevas. Ou é luz, ou é trevas. Ou é alto, ou é baixo. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é a mentira, ou é a verdade. Ou é quente, ou é frio. Porque a Bíblia fala que os mornos, em Apocalipse fala a respeito disso. Eles serão vomitados da boca do Senhor Jesus. Olha que coisa nojenta. Olha que coisa terrível. Com Deus é sim, sim, ou então é não, não. Deus não trabalha com meio termo. Deus, ele é Senhor. Deus, ele é bom, ele é justo, ele é fiel. Ele é aquele que endireita, que aplana os caminhos tortuosos para ele operar o milagre. Tem pessoas que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, tudo que Deus faz é perfeito. Ainda que aos nossos olhos humanos parece que não esteja acontecendo nada. Aos seus olhos parece que está piorando. Parece que está ficando mais estreito, é mais azedo, é ruim mesmo. Mas Deus está trabalhando. Mas no tempo certo, Deus ele completa a boa obra. Não quer dizer que pelo fato da pessoa ela estar linda por fora, ela está bonita por dentro. E também não significa que a pessoa que está arrebentada aparentemente por fora, o fim dela vai ser na lama, na sarjeta. Deus ele é mestre para confundir a mente dos humanos e principalmente a nossa. Sabe aquela pessoa, aquele caso, aquela situação, aquela causa que aos seus olhos parece que isso aí, eu acho que nem Deus... Você já viu situações que as pessoas usam o seguinte ditado: esse aí nem o diabo quer? Olha só. Aí o que Deus faz? Entra na situação e transforma. Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma um perdido, uma perdida, um safado, uma vagabunda, um pilantra, uma prostituta, um ladrão, um corrupto, num pregador da verdade. Deus pega aquele que só vivia alcoolizado, drogado, noiado, ruim, sabe? Aquele que já chegou até ter umas 2, 3 overdoses. Pois é, Deus pega esse que ninguém dá nada e transforma por completo. É assim que Deus faz. O agir de Deus não tem a ver com aquilo que a nossa mente imagina. Se o homem, pelos seus cálculos, pelo seu conhecimento, ele supõe que é amarelo, vou dar um exemplo, eu tenho um vasinho amarelo aqui. Aí se o homem tem certeza, ele supõe, é amarelo, tá aqui. Não tem prova contrária, tá aqui, ó, é palpável, olha a cor, é amarelo. E aí eu te pergunto, é amarelo? Lógico que é amarelo. Óbvio, é amarelo. Eu tô tocando, eu tenho certeza, é amarelo. Aí sabe o que Deus faz? Deus aparece com cor de rosa, que não tem nada a ver. E aí todo mundo, mas como isso? Tava lá, tava na cara, todo mundo viu. Mas é aí que Deus entra. A fórmula de Deus não é a nossa fórmula. O jeito de Deus agir não é do nosso jeito. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, pelo contrário. Os pensamentos dele são maiores que os nossos, são mais altos do que os céus, são mais fundos, profundos.
Enquanto a gente está no raso, achando que ali é o fim, ou que é daquele jeito, dali não vai passar, Deus já foi no mais profundo, aonde máquina nenhuma, por mais cara, potente, por mais avançada que seja tecnologicamente falando, ela possa entrar, ela não vai aonde os olhos de Deus vão. É como raio-x. Se você faz um exame de raio-x, você levanta ali aquela folha do raio-x, aquele exame, e você vê ali naquela folha, naquele exame, apenas o seu osso por fora. Mas os olhos de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, vai muito além de um raio-x. Vai muito além de uma ressonância, vai muito além de uma tomografia altamente computadorizada. Deus, ele penetra onde os olhos humanos não penetram. O agir de Deus, ele surpreende, ele nos deixa de boca aberta. Deus é mestre para surpreender. Deus é mestre para ir aonde ninguém vai. Deus é mestre para que a mão dele ultrapasse aonde a mão do mais poderoso desta terra não chegue. Deus é Senhor no céu e na terra. Não tente entender o agir de Deus. Não tente criar uma fórmula exata. Eu já calculei, eu pesquisei, eu estudei e é desse jeito e é assim e eu tenho certeza, eu coloco minha mão no fogo. Não coloca não, senão ela vai se queimar. O agir de Deus, ele é sobrenatural. Deus, ele não trabalha na limitação humana, pelo contrário, ele vai além para mostrar que ele é Deus. E olha que passagem maravilhosa para a gente entender um pouquinho do que eu estou tentando passar, mas é impossível. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você aprofunda, quanto mais você quer conhecer a Deus, você vê que não conhece nada. Deus é infinito, é soberano. E é dessa forma que ele desperta em nós essa sede, esse entusiasmo, para que nós não fiquemos no raso. No raso qualquer um anda. No raso até um bebê engatinha. Mas Deus quer te levar nas profundezas. Deus quer te levar no sobrenatural, aonde as águas passam dos ombros. Se lembra da visão de Ezequiel? Ele teve uma visão e na entrada do templo, a água que saía, jorrava de dentro do templo. Num dado momento, ela vinha até os tornozelos. E então ele andou um pouco mais. E depois daquele período, daquele processo, daquele tempo, depois daquela caminhada, ele notou que as águas vinham até os joelhos. Mas ele não se teve por satisfeito, ele continuou, ele prosseguiu, ele foi um pouco mais além. Ele sabia que havia um pouco mais. E então as águas vieram até os seus lombos, até a sua cintura. Mas ele não se deu por satisfeito, ele prosseguiu, ele persistiu, ele não parou. Ele não teve medo. Opa, aqui tá bom. Se passar daqui, eu vou afogar, eu vou perder o controle. Não, pelo contrário. Ele entendia que era Deus que estava direcionando ele naquele momento. E ele prosseguiu um pouco mais. E as águas deram nos ombros. E então ele não parou por ali. Quando Deus está conosco e Deus sempre nos induz, nos impulsiona a ir além, não tenha medo. Se Deus ele te instigar a ir um pouco mais, não temas. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se é Deus que está falando com você, vá. Então, vá sem medo. Mas se Deus falou para você, por mais que você não esteja vendo perigo nenhum, sabe aquela situação segura? É igual um furacão que passou há mais ou menos uns 2, 3 anos na região de Miami, nos Estados Unidos. E eu me lembro que filmou pela tarde, período assim de almoço, 1 hora e pouquinho, o mar calmo, tranquilo, um céu azul que parecia cartão postal. Nuvens
pouquíssimas, rajadinhas no céu, coisas mínimas, um azul maravilhoso, uma coisa perfeita de cartão postal. Mas estava sendo programado um furacão para passar naquele local. E muitas pessoas já tinham se deslocado para outras cidades, muitas pessoas já tinham tampado as suas portas, janelas das suas casas com tapumes de madeira. A cidade já estava quase que vazia. E a praia, aquela calmaria, aquela maravilha. E eu confesso para vocês que quando eu vi aquela reportagem, eu não acreditei que ia passar um furacão. De forma alguma passou na minha mente que aquilo que eles tinham previsto, segundo os estudos meteorológicos, que aquilo ia acontecer. Que estava previsto um tornado devastador, destruidor, de uma escala terrível. Coisa para destruir uma cidade. E eu olhando aquela paisagem, eu pensei, não é possível. Mas olha essa calma, olha essa tranquilidade, olha a paz, olha o mar, não tem nem vento, não tem nem onda. Olha esse céu lindo. E eu confesso que foi difícil para minha mente assimilar aquilo que estava previsto para acontecer com aquela situação. Então muitas vezes é dessa forma. Você está vendo uma calmaria, é como uma reunião de família. Todo mundo brincando, sorrindo, com saúde, se alegrando. E já aconteceu comigo várias vezes. Aquela alegria toda, aquela união, aquela coisa gostosa. Por muitas vezes o Espírito Santo falou comigo, vai para o joelho, entra no banheiro e ora. Ora. E aí eu largava tudo que eu estava fazendo e dava uma saidinha de leve assim, entrava para o banheiro, fechava a porta, dobrava o joelho e ali eu clamava a Deus. E ali eu repreendo todo o espírito de confusão, toda a ruaça aqui dentro. Que a paz de Cristo reine neste lugar. Eu repreendo toda a bagunça, todo o conflito, todo o alerta do inimigo. Que a paz do Senhor reine, Espírito Santo toma direção. E aí eu aproveitava, usava o banheiro, dava descarga, saía e aquela paz reinando. E acontecia de na mesma festa, no mesmo local que eu estava, por mais de uma vez, o Espírito Santo falava comigo, se afasta, vai ao banheiro, fecha a porta, dobra o joelho ou estenda as mãos e repreenda o espírito de confusão. E eu não via nada, sinal nenhum. Mas uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, é que aquele que avisa, amigo é. Aqui embaixo ainda pode falhar, tem muitos aqui que avisam, mas nem sempre tem a ver com amizade. Às vezes é cilada. Mas quando Deus te toca, principalmente para orar, para repreender, ou então Deus traz à memória um amigo de infância, Deus traz à memória aquele parente que você não vê há 15 anos, ou então ele está morando fora do Brasil, um parente que você viu quando você tinha 5 anos de idade, hoje você já está com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, não importa. Quando o Senhor te dá um toque, é para você obedecer. O justo não vive por vista. O justo viverá pela fé. Fé nesse Deus que é invisível, mas é real. É invisível, mas é fiel, é presente, é justo. Já parou para pensar nisso? Os nossos olhos físicos, carnais, naturais, não podem tocar, apalpar o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Os nossos olhos físicos, os nossos ouvidos naturais não podem ouvir a voz do Senhor Jesus, assim como você ouve a minha. Os nossos braços não podem abraçar, não podem tocar o Espírito Santo de Deus, que pela fé está conosco e mais, habita em nós. É pela fé. É por isso que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Servir a Deus é um teste para a fé. Por quê? Você não vê, você não ouve, você não pode tocar. Mas quando você crê que Ele está com você, que Ele é por você, que Ele caminha contigo, que Ele habita em você,
isso gera essa fé, essa certeza, gera uma força inexplicável. É como se no meio de um incêndio, muita fumaça, você começasse a desfalecer, tudo cinza, de tanta fumaça, você tentasse de alguma forma puxar o ar. A fé é como se no meio dessa fumaça, você cresce que Deus ia te resgatar e você começasse a respirar. A fé é como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para aquele rei quando eles foram ameaçados de serem jogados na fornalha ardente. É exatamente aquilo. Ó rei, se o Senhor nos livrar da fornalha ardente, nós vamos continuar crendo nele. Mas se o Senhor não nos livrar, olha que coisa tremenda. Ali eles estavam falando, ainda que nós venhamos a morrer, perder a vida, ainda que porventura nós morramos queimados nessa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, nós não vamos negar a Deus e vamos continuar crendo nele. É assim como Daniel, quando foi editado um decreto na província da Babilônia, ali no reino da Babilônia, que qualquer pessoa que buscasse, adorasse ou fizesse qualquer oração ao seu Deus que não fosse ao rei daquela época, o rei Dario, ia ser morto. E então naquele momento, quando todos os instrumentos de músicas eram tocados, era necessário que se curvasse diante daquela estátua, uma estátua enorme do rei Nabucodonosor. Aqui eu já estou falando dessas duas histórias, de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, e Daniel também, em relação ao rei Dario. O rei Dario estabeleceu esse decreto, que dentro de 30 dias, qualquer pessoa que adorasse, que buscasse, qualquer um que não fosse o rei Dario, com certeza seria lançado na cova dos leões. E Daniel tinha um compromisso dele com Deus, 3 vezes por dia, com sol, com chuva, com frio, doente ou não. A palavra fala que isso se tornou um costume na vida de Daniel. Por 3 vezes por dia ele se ajoelhava e ele se virava para a janela que dava para Israel, para a terra natal dele. E ali ele orava, ele clamava a Deus. E mesmo depois desse decreto, correndo o risco de ser lançado na cova dos leões ferozes e famintos há muitos dias, ele não cedeu, ele não parou, ele não se escondeu, ele não ficou com medo e disse, eu vou esperar passar os 30 dias, que aí Deus vai entender, né? Porque senão eu vou perder a minha vida. E aí? Daniel continuou com a mesma devoção, com a mesma adoração e a mesma busca que ele já tinha diante do Senhor. E então ele foi jogado na cova dos leões. E ali no outro dia, o rei que o amava não conseguiu pregar o olho durante a noite. No outro dia o rei foi até ele. Ali do lado de fora da cova, com a voz meio embargada, ele disse do lado de fora, Daniel, você que serve o Deus de Israel, porventura o seu Deus enviou o seu anjo, porventura ele tenha te dado o livramento? E ali Daniel, lá de dentro, ele declara, ó rei, vive para sempre. O meu Deus a quem eu sirvo viu que eu era fiel diante de ti, diante dele, diante dos homens. Então ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E quando se abriu a porta da cova, Daniel estava perfeitamente intacto, ileso. E aí aqueles que provocaram essa situação e que foram lançados naquela cova. E então também, nesse mesmo reino, quando foi emitido esse decreto da estátua, que quando fossem tocados os instrumentos, fosse saltério, lira, harpa, tamborins, tudo que havia naquela época, que emitisse sons musicais, símbolos, flautas, quando fossem tocados aqueles instrumentos, todos daquele reino eram obrigados a se ajoelhar diante da estátua. E foi aí então que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se ajoelhar e correram risco. Eles ali
tiveram por um fio de perder a sua vida. Mas eles decidiram não se curvar. E eles foram com essa fé. Que se Deus os livrasse, ele ia continuar crendo neles. Mas se Deus não os livrasse, eles continuariam crendo nele. E então a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porque é dessa forma. Muitas vezes quando surgem ameaças, surgem barganhas, surgem chantagens, sempre vem aquele benefício com algo em troca. Se você fizer, você vai ganhar. Mas se você não fizer, você vai sofrer as consequências. Às vezes acontece isso, né? Ambiente de trabalho, talvez um relacionamento amoroso, ou seja, familiar, alguma ameaça. A pessoa, ela vem fingindo de boazinha. Que se você fizer o que ela quer, você não vai sofrer. Mas se você não fizer o que ela quer, aí você vai ter que sofrer as consequências. Mas o que eu entendo com isso? Que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa buscar os propósitos e os planos de Deus do que aos homens. Deus, ele é maravilhoso. Nem sempre Deus, ele te impede de entrar na cova dos leões. Pelo contrário, ele permite que você seja lançado na cova. Mas sabe o que mais me admira em Deus? Que ele passa pela cova contigo. Deus não nos priva do vale, mas ele passa no vale conosco. Deus muitas vezes não nos permite ser livres do poço, cheio de lama, fundo, escuro, frio, fétido, solitário. Mas lá dentro do poço, ele nos vê e envia o recurso. Deus, ele não nos permite ser poupados da fornalha, pelo contrário. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. A luta triplica de tamanho. A ameaça parece mais feroz. Mas lá dentro da fornalha, ele envia o escape, ele envia o refrigério, ele envia o ânimo, ele envia o socorro. Deus, ele não nos livra das provas, mas ele permite a prova para que sejamos aprovados. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E para você ser aprovado, primeiro você tem que fazer a prova. Como que você vai ser aprovado num concurso se você não fizer a prova? Como que você vai conseguir uma vaga disputando com mais 100, apenas uma vaga, se você não estudou, se você não aprofundou na matéria, se você não tomou conhecimento? É como se alguém colocasse nas suas mãos uma prova toda escrita em japonês e falasse para você, se você tirar 10 nessa prova, aquele carro importado e aquela casa ali de 2 andares é sua, tá na sua mão. Tá na sua mão. Basta tirar 10, não precisa tirar 15 não. Se você tirar 10, o carro e a casa são seus. E você não vai precisar de pagar imposto pro resto da vida. Imagina que sonho. Até eu, gente. Até eu ia pegar a folha assim, ia tentar colar uma letra na outra, ver o que tem a ver. Olha, para ganhar a casa, o carro e ser isento de imposto. Mas não adianta. Se você nunca aprendeu a letra A em japonês, se você nunca viu como é que escreve o número 1, 2 em japonês, como é que você vai pegar a folha para tentar fazer essa prova? Isso é impossível. O que eu quero dizer com isso? Para você saber lidar com uma situação, você tem que ter conhecimento de causa. Para você lidar com uma determinada luta, o que você tem que saber? Saber lutar nessa situação. Você tem que saber lidar nessa situação. É como alguém que vai tirar carteira. Por exemplo, quando eu fui tirar carteira e eu estava na motoescola, houve dias, era um período muito chuvoso, esse tempo que eu estava fazendo motoescola.
E eu me lembro que houve situações que eu estava na pista, às vezes eu e mais um, quando eu não estava sozinha, no período da tarde, por volta de 4h30, 5 horas, já aconteceu de estar eu e mais um, apenas 2 na pista, ou já houve situações de eu estar só na pista, com uma capa que era de outra pessoa, emprestado, um capacete que era emprestado, porque eu ainda não tinha o meu capacete, e ali fazendo as voltas naquela pista, e raio caindo ao redor, porque aonde eu fiz motoescola, no bairro Nova Vista, quem conhece ali vai saber, na motopista piloto, ali é muito mato ao redor, muitas árvores, e já aconteceu de eu estar na pista, de eu não conseguir enxergar 15 metros na minha frente, de tão intensa, de tão forte que estava a chuva. Eu não conseguia enxergar, estava tudo branco, estava opaco, estava tudo apagado. E eu ali, devagarinho, na moto, tranquila, aí dava aqueles raios que eu gelava por dentro. Meu Deus, me guarda, meu Deus, me livra, tem misericórdia de mim. Mas aquela condição adversa me deu experiência para agora enfrentar a chuva na rua. E já aconteceu comigo. De eu enfrentar tempestades, de água subir na rua, de não ver nada na minha frente, e ir devagarinho na minha, tranquila, muita gente parada, debaixo de árvores ou marquises, e eu tranquila na minha. Então aquilo me deu experiência. O que eu quero dizer com isso? Deus está permitindo esta luta para te dar experiência. Uma coisa é uma pessoa que não tem nem filho consolar uma mãe que perdeu o seu filho. Outra coisa totalmente diferente é uma mãe que infelizmente perdeu o seu filho. Ela conhece a dor da perda, ela conhece esse romper, essa separação brusca e violenta. Ela chorou, ela sentiu, ela viveu, ela foi envolvida por aquela dor horrenda. Mas na hora que ela vai até uma mãe que teve o seu filho também ceifado de forma brutal, ela vai chorar a dor daquela mãe junto com ela. É como nós vemos na televisão, pessoas que perdem as suas filhas num crime brutal. Aí o que elas vão fazer? Elas vão montar uma sociedade, que elas vão acolher pessoas que passaram pela mesma situação que a filha daquela família passou e perdeu a sua vida. Talvez alguém que perdeu um parente para o câncer. Aquele tratamento, aquela dor machucou tanto, sugou tanto, oprimiu tanto aquela família, que eles viveram os tratamentos, eles choravam junto com aquela pessoa, e porventura quando aquela pessoa falece, ou quando ela recebe a vitória e ainda consegue caminhar, prosseguir viva, o que eles fazem? Montam associações, agrupamentos para acolher também vítimas do câncer. Por quê? Porque eles sabem a dor que é passar pelo tratamento junto com uma pessoa que está passando pelo tratamento. Eles vão saber acolher aqueles que não sabem o que fazer nesse momento tão terrível. Então a luta gera em nós experiência. A dor gera em nós força. Nem sempre entendemos. Mas é por isso que a própria palavra fala a respeito de Paulo, que até Paulo, que foi ao terceiro céu, Paulo que era cheio do Espírito Santo, Paulo que foi chamado pelo próprio Cristo, quando ele já tinha subido ao Pai. O próprio Cristo apareceu numa visão para Paulo quando ele estava a caminho de Damasco para conseguir legalizações, para perseguir os cristãos, para prender os cristãos. E naquele momento, Paulo ele viu aquele grande clarão no caminho de Damasco, ele caiu por terra, ficou cego por 3 dias, enfim, o chamado dele é algo maravilhoso. Se você for olhar no Novo Testamento, a maioria das cartas foram escritas por Paulo. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, foi usado de uma forma estrondosa. Paulo viu coisas que ele nem relata, porque ele diz que a mente humana não é capaz de entender, de compreender. Mas até Paulo tinha um espinho na carne. Olha só o que diz aqui no livro de Coríntios. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela verdadeiramente, ela conforta os nossos corações. Por quê? Porque
essa palavra, ela se identifica com aquilo que nós estamos vivendo. Quando você lê a palavra, você toma ela para dentro de você e você aprende a lidar com a situação mediante o que está aqui. E até Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de dons, capacitado pelo próprio Deus, foi uma coisa maravilhosa, o ministério de Paulo. Aqui ele diz que, em 2 Coríntios 12:7, para que ele não se exaltasse por causa das grandezas, das revelações que Deus mostrava para ele, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Olha só, o próprio Deus que permitiu isso, para que ele não se exaltasse diante de grandiosas revelações que Deus manifestava a ele. E ele relata no versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor, roguei, irmãos. Roguei é insistir, é implorar, é pedir, rogar, não é uma oração, Deus tire de mim, não. É algo profundo, forte, insistente. E 3 vezes ele rogou ao Senhor que o tirasse dele. E sabe qual foi a resposta de Deus para esse homem, cheio do Espírito Santo? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Porque o meu poder, o Senhor falando para Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus faz. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente se sente forte, eu estou jejuando, eu estou indo para o monte, eu estou levantando de madrugada, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo um propósito, eu estou fazendo a obra, eu estou indo para os cultos. A gente se sente a 1000, 220, e eu posso, eu consigo, eu estou forte, sabe aquela coisa assim? Aí quando você consegue algo, primeira coisa que vem na mente, mas também eu estou jejuando, eu estou no propósito, eu fiz um voto, eu estou no sacrifício, eu estou orando demais, eu estou orando meio-dia, estou orando 3 da tarde, estou orando 3 da manhã, e eu estou buscando, e eu estou rodando. Irmão, aí o que vai surgir na sua memória? Uma leve sensação de, opa, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu fiz um voto, Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Mas quando você reconhece, você olha para si e você reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, a sua pequenez. Quando você olha para si e você declara para Deus, já aconteceu várias vezes comigo, Deus, eu não tenho força para clamar, eu não tenho força para orar, Deus, eu não tenho cabeça para nada, Deus, eu não consigo jejuar, Deus, eu não consigo meditar na palavra, Deus, eu estou sem força para nada, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso. É aí que Deus vai operar. Por que ele falou para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza? Porque na fraqueza a gente reconhece que não é nada. Na fraqueza eu reconheço que eu não posso nada. Na fraqueza eu me humilho mais. Na fraqueza eu choro. Na fraqueza eu vejo quão debilitada eu sou. O quão pequena eu sou. Na fraqueza eu reconheço que eu não tenho superpoderes. Na fraqueza eu reconheço que Ele é dono de toda força. E que se Ele não fizer nada, se Ele não quiser fazer, eu não farei e ninguém fará. Que se Ele não estender as mãos à minha, para nada servirá. De que se Ele não abrir a porta, ninguém mais abrirá. De que se Ele não entrar com a providência, eu posso me entregar e desistir. Por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Já houve situações de eu ir orar no monte. E eu me lembro de uma tarde no decorrer da semana que quando eu cheguei lá, eu tava mal aquele dia, eu tava bem para baixo mesmo, tava fria, precisando do fogo do Espírito Santo. E eu tava tão assim distante, olhando longe, distraído. Comecei a distrair com os bichos lá no chão, formiga. Uns bichos estavam passando lá, uma minhoca lá.
diante de Deus, tinha mesmo a minhoca lá, e eu distraída com aquilo, olhava para o alto e não tinha força para orar. E naquele dia tinha uma jovem, mais ou menos uns 20 metros de mim, e aquela moça, ela orava, e ela clamava, ela chamava por Deus, ela andando de um lado para o outro e marchando, e orando e orando. E eu estava tão fraca naquele dia que eu peguei carona na oração dela. E eu comecei a falar: Deus, eu tomo posse. Deus, eu recebo. Deus, eu tomo posse. Senhor, eu tomo para mim isso aí. Deus, Deus, em nome de Jesus, eu recebo. E ela estava orando para ela. Mas eu estava tão mal naquele dia que eu pedi a Deus que aquelas palavras de bênção que ela estava ministrando lá servissem para a minha vida também. E o Senhor me renovou, o Senhor me fortaleceu. Lembre-se que é impossível consolar quem não chora. Lembre-se que é impossível fortalecer quem já se sente forte. É impossível alegrar com alegria verdadeira aquele que já se julga alegre. É impossível levantar quem já está de pé. Não tem como libertar quem já é livre. Não existem milagres onde não há impossibilidades. É por isso que na fraqueza ele te fortalece. Na queda, ele tem poder para te levantar. Na frieza, o Espírito Santo aquece a tua alma. Na tristeza, ele gera alegria que te fortalece. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os fracos, para os debilitados e desanimados, para os abatidos e contritos de coração. E para terminar essa mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 7. Eu quero começar lendo esse texto exatamente no que eu te falei, que é na fraqueza que o nome de Deus é glorificado. Por quê? Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Está escrito: crie. Por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora por fora estejamos a nos desgastar, por dentro estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, é temporal. Mas o que não se vê é eterno. É por isso que eu te convido a olhar para o alto. Ainda que os seus olhos físicos não vejam, suas mãos físicas não toquem, seus ouvidos físicos não possam ouvir. Mas lembre-se que é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para que montes mudem de lugar e que o nome dele seja glorificado. Não tem como Deus operar onde não precisa de milagres. Mas se você está no estreito precisando de um milagre,
clama com fé, porque é aí que Ele vai glorificar o nome dEle. Eu te abençoo em nome de Jesus e que você possa dar frutos de fé em nome de Jesus.